Então, amém. Eu vou tratar sobre 3 textos nos evangelhos. Em especial, vou me concentrar no único texto deles, mas eu quero ler os outros 2 e depois ficar em cima de apenas um dos textos. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, versos 12 a 17. Antes disso, vamos orar. Santo Deus, eu quero te louvar, Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Eu quero te louvar pela santidade da tua palavra em nossas vidas, pelo que ela representa para cada um de nós, o poder e o impacto dela nas nossas vidas, Senhor. Porque ela tem esse poder, Deus, de constranger-nos, de nos colocar diante de um espelho, Senhor, e enxergar quem somos e o quão desesperados nós somos da tua graça na nossa vida. Pedimos que ela fale ao nosso espírito, Senhor, ao nosso coração nessa noite mais uma vez, como sempre tem falado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Parabéns, Gólgota, pelos seus 14 anos. Espero que seja só um pouquinho desse tempo que Deus tem. Aliás, ou não, né? Eu espero que a história da Gólgota não se prolongue por muito tempo, mas mais no sentido que eu espero que Jesus volte logo. Mas enquanto durar esse mundo, eu espero que ela permaneça fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Mateus 4, versos 12 em diante, diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Marcos 1, versos 14 e 15, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E depois deixem suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu escolhi esses 3 textos porque, como a gente está tratando os evangelhos de modo cronológico, nós estivemos vendo a questão da genealogia de Jesus, nós vimos a questão de João Batista, vimos o que Jesus falava acerca de João Batista, qual era a mensagem de João Batista, o que João Batista se propunha a falar, como aquele que preparava o caminho do Messias. E depois nós estivemos vendo, por último, a questão da tentação de Jesus com relação à sua identidade, que é colocada à prova, quando ele é levado para o deserto, e lá no deserto a sua identidade é colocada à prova por Satanás. Jesus então sai do deserto e ele começa o ministério dele. E antes dele chamar qualquer pessoa para segui-lo, esse é o contexto que nós vamos tratar nessa noite. Então aqui Jesus não tinha ainda nenhum discípulo seguindo a ele. Ok? Semana que vem a gente começa a tratar então a partir de quando ele começa a chamar os seus discípulos e ele dá então início a esse discipulado com esses homens que transformaram a história, o qual de certa forma nós também somos frutos até os dias de hoje. Então, essa questão do discipulado de Jesus, a gente deixa para tratar domingo que vem. Mas essa questão, então, do ministério de Jesus, antes de qualquer
nível de discipulado na vida desses homens. Jesus, ele inicia então o ministério dele, e aqui os dois textos falam uma coisa interessante, que resume em duas questões a mensagem que Jesus propunha. A primeira delas era: arrependam-se, e a segunda delas é: porque o reino dos céus, o reino de Deus, finalmente estava sobre a face da terra. De uma forma mais, talvez, evidente do que antes, porque o reino de Deus antes era exclusivo de um povo chamado Israel. Estava ali nesse contexto, e agora Jesus vem e propõe um outro tipo de proposta, que não era mais tribal, mas ele fala que o reino de Deus está sobre a face da terra. Finalmente, o reino dos céus estava sobre a face da terra. E depois nós vamos ver algumas características que fazem parte desse reino e que, de certa forma, a gente entende, cada um vai entender de uma forma isso daí, mas eu quero trabalhar um pouco nesse texto, falando sobre essas características do reino de Deus, e que não é o que muita gente por aí entende, principalmente alguns movimentos de esquerda, que acabam pegando algumas coisas que Jesus falou e se utiliza disso para defender ideologias políticas que não condizem com aquilo de fato que as Escrituras ensinam. Então, a primeira coisa que ele fala é nesse aspecto de arrependa-se. Então, a gente vê que começa o ministério de Jesus propondo mudanças. Ele olha para o ser humano, para a humanidade, e ele fala: todos vocês, sem exceção, e aí, zoando um pouco com a parada, héteros e homossexuais, indiferente disso. Hoje até tive que responder algumas pessoas lá a respeito disso, que não há distinção diante de Deus entre o pecado que um hétero propõe na sua sexualidade e um pecado que um homossexual propõe na sua sexualidade. A grande realidade é que todos nós, sem exceção, héteros ou homossexuais, precisamos nos arrepender de nossos pecados. Amém? Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Todos nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Então, o evangelho que Jesus propõe, é o evangelho do arrependimento, que precisa, de toda forma, voltar a ser um assunto nos púlpitos. A gente precisa parar de falar um pouco sobre dinheiro, um pouco sobre bênçãos, um pouco sobre prosperidade, um pouco sobre esses demais temas que a maioria dos púlpitos estão hoje se ocupando, e falar um pouco mais de arrependimento, de mudança de vida mesmo, que precisa estar acontecendo na minha vida e na tua vida. Então, como o reino agora está sobre a face da terra, esse reino, então, ele é proposto como uma forma de arrependimento. Olha, o reino está aqui, o reino está ali, ó, está ali. E se você quer fazer parte desse reino, você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a proposta de Jesus, começando nesses evangelhos. Como Jesus está, então, nesse contexto, propondo isso, vamos lá para o texto de Lucas, então, a partir do versículo 14. Então, ela diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Acho interessante essas coincidências soberanas da parte de Deus, né? Deus é tão soberano nesse momento que Jesus vai na sinagoga, ele entra na sinagoga e, por uma coincidência, entre aspas, divina, entrega na mão de Jesus o livro do profeta Isaías. Olha só se Deus não é um manipulador aí. Né? Umas coincidências divinas entregam justamente o livro de Isaías. Por que não entregar o livro de Números na mão de Jesus, por exemplo? Por que não entregar o Levíticos? Não, entregam justamente o livro de Isaías, coincidentemente, naquele dia, né, entregam esse livro. Abriu-o e encontrou o lugar
onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, ele fala pelo menos 4 coisas nesse texto. Que o seu chamado e o seu ministério, a razão pela qual ele estava no mundo, envolviam 4 coisas. Primeiro é que ele veio pregar as boas novas para os pobres. Aqui, pobre é um problema. Não estou falando de vocês. Pobreza e problema são sinônimos, né? Mas é um problema quando a gente entende isso, que Jesus veio pregar as boas novas aos pobres, porque algumas pessoas podem entender assim que o evangelho só é para os pobres, né? Não é para os ricos. O evangelho só é para os pobres. Então, não é um reducionismo de alcance do evangelho, certo? O evangelho foi trazido para os pobres porque os pobres não tinham esperança, os pobres não tinham consolo. Eles não tinham consolo, eles não tinham uma palavra de alívio para o seu sofrimento, para a sua dor. Então, esse evangelho vem também para os pobres. Naquele tempo, principalmente, se entendia que pobreza era sinônimo de maldição. Não só naquele tempo, né, mas ainda hoje, né? Ainda hoje, né? O cara é pobre, para ser esse cara jogou cocô na cruz, né? As pessoas falam. A segunda coisa que fala é que ele veio proclamar liberdade aos presos. Obviamente, Jesus não está falando com relação a, literalmente, pessoas que estão em cadeias, por causa que fizeram um crime e estão em cadeias. Está falando de outro tipo de prisão. Fala de recuperar vista aos cegos, e a outra coisa é de proclamar, então, a graça. Que, finalmente, algo novo estava sobre a face da terra. E este algo novo, sem sombra de dúvida, é a graça, porque mesmo em Israel, o conceito de graça não se era conhecido. O que se conhecia era o conceito de lei, que era estabelecido, que é o que está por aí em todas as demais religiões da face da terra, e somente o cristianismo propõe, então, essa mensagem, que é a mensagem da graça. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque está todo mundo ali, Jesus abre Isaías e lê esse texto. Olha, e esse texto, todo mundo sabia a quem se referia. Esse texto se referia ao Messias, se referia ao ungido, se referia ao Cristo. E aí ele continua, então. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mas Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus ainda não tinha falado para nenhum pobre. Ele ainda não tinha libertado ninguém de cadeia nenhuma. Ele ainda não tinha curado nenhum cego. Ele estava recém começando o seu ministério. Ele fala assim: assim se cumpriu, agora se cumpriu essa profecia. Ele era, então, agora, nesse momento, essa novidade que seria anunciada aos pobres. Ele estava trazendo para ele, todo ele, nele, estava centralizando nele toda essa profecia como sendo ele o detentor da autoridade absoluta sobre isso. Eu sou a encarnação dessa verdade. Essa verdade que foi profetizada sou eu. Eu sou esse a quem as Escrituras estão se referindo. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios.
mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E aí Jesus começa a falar uma coisa interessante até agora. Porque ele falou de pobres, que Jesus veio para os pobres. Mas olha só o texto que Jesus se utiliza, dois exemplos que ele se utiliza, que colocam uma delimitação nesse conceito que nós muitas vezes temos, e muitas vezes a galera da esquerda aí toma e abraça isso de uma forma mais radical. Ao ponto de muitas vezes até se negar o evangelho para simplesmente se ter um evangelho dos pobres. O evangelho ele não deixa de ser um evangelho universal, ele se torna um evangelho dos pobres. E às vezes um evangelho também desprovido de qualquer conceito metafísico, de espiritualidade, de alguma coisa que remete ao mundo espiritual, às boas novas, à eternidade. E tudo se resume unicamente em matar fome de pobre. Em resolver a pobreza. Se resume unicamente nisso. Mas olha o que Jesus fala. Ele usa dois exemplos aqui. Versículo 25. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Pô, já começa aqui a sacanagem. Havia uma viúva passando fome para tudo que é lado. Jesus fala. Muitas delas, inclusive, em Israel. Mas Deus envia Elias em uma única casa. Por que Deus não levanta um exército para alimentar a fome de todas as viúvas daquele tempo? Não. Jesus falou que Elias vai na casa de uma delas. Uma delas, Deus olha e fala, ela. Elias vai lá. Elias vai lá na casa daquela mulher. Elias ora e o pão se multiplica, o azeite se multiplica. Algo acontece, sobrenatural lá, da parte de Deus, na vida daquela mulher. E o que é interessante é que Jesus liga isso a uma mulher que não era nem judaica, a uma mulher que era gentia, que era pagã, que pertencia a uma outra espécie de pessoa, mas não era necessariamente israelita. E ele continua no versículo 27, dizendo assim: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Por que Deus não curou todos os leprosos daquela época e foi curar justamente um cara que também não era israelense, também um cara que era gentio, também era pagão, não pertencia necessariamente às tribos de Israel? Por que Jesus está citando esses dois textos? Há duas coisas aqui, pelo menos, que a gente pode entender nesse texto. A primeira delas é que o Evangelho, visando que o Evangelho, essas situações apresentavam duas pessoas que não pertenciam à tribo de Israel, é que o Evangelho é universal, é para todos. Não é uma exclusividade de uma raça, não é exclusividade de uma tribo, não é exclusividade de uma bandeira, de uma língua apenas, mas é para toda a terra. E a segunda coisa aqui é que Deus não está interessado em resolver o problema de todo mundo. Que Deus não vai matar a fome da África. Deus não vai fazer as crianças na Etiópia ficarem gordinhas. Que Deus não vai resolver o problema das favelas no Brasil. Que Deus está preocupado com algumas outras coisas, mas não necessariamente com a pobreza. Deus está preocupado com o pobre, sem dúvida nenhuma.
Mas a pobreza não é um problema que Deus está preocupado em resolver. Vocês acham que se Deus quisesse resolver o problema da pobreza, Ele não resolvia? Fazia capotar um caminhão do Banco do Brasil lá dentro da favela? É difícil você entender um Deus que está preocupado em matar a fome da humanidade com esses dois textos. Quando eu falo que a gente não tem autoridade sobre as Escrituras, mas as Escrituras têm autoridade sobre a nossa vida, consiste nisso. Consiste em a gente ser honesto com a palavra, em a gente olhar para textos como esse e a gente ser sincero mesmo. Eu achei muito legal, essa semana, um rapaz me mandou dois vídeos lá, sei lá se foi um vídeo, foi dois lá. Acho que foi o Newton que me mandou um vídeo de um ateu que olhou toda essa situação do tal da grande discussão lá do Boechat lá contra o Silas Malafaia lá, né? E o ateu dizia que esse negócio de falar só love, né? Ele mesmo utilizou essa linguagem só love. Ele começou a citar alguns exemplos nas Escrituras de que esse negócio da tolerância religiosa, né? Esse que era o assunto, a tolerância religiosa. Que realmente, se você olhar para esses textos, não existe tolerância religiosa, não nesse quesito em que ele estava abordando. Não existe tolerância religiosa nas Escrituras. Deus não tolera outros deuses. Amém? É indiscutível isso. Que Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, não tolera outros deuses. Isso é praxe, ponto. O problema é que isso é uma coisa, nós estamos falando de um conceito doutrinário, um dogma, que é isso. Deus é o único Deus, amém, ponto final. Pegar isso daí e dar uma pedrada numa pessoa é uma distância muito grande, apesar de muita gente não saberem, né? Eu estava assistindo uns vídeos sobre essa situação hoje. Vocês sabiam que a mãe da menina que levou a pedrada é da igreja do Silas Malafaia? A mãe da menina que levou a pedrada é da igreja do Silas Malafaia. E a segunda coisa, vocês sabiam que não sabe se a pessoa que deu a pedrada é de fato evangélica, porque não sabe quem foi a pessoa. Que alguém soltou essa história de que foi um evangélico, e isso se tornou uma verdade. Ninguém sabe quem foi. Como é que sabe que aquela pessoa é evangélica? Pode ter sido o cara que quis dar uma pedrada num passarinho e, coincidências dos infernos, acertou na coitada da menina. Eu estava falando ali para o pessoal, quantas vezes, quando eu era criança, eu jogava pedra para cima e saía correndo. Pode ter, olha, se fosse lá em Foz do Iguaçu, provavelmente teria sido eu que dei a pedrada na menina, sem querer. Nós era tudo endemoniado, piazada, vocês não têm noção. A gente subia numa quadra, assim, 100 metros, pegava um pneu, assim, ó, e jogava lá de cima, assim, ó, para ver se acertava algum carro lá embaixo. Ainda bem que faz quase 40 anos atrás, então ninguém vai lembrar do que acontecia. A gente era tudo, tinha legião, possesso por legião, não era um só. Era demônios e demônios, aquela piazada, tudo, não tinha nada que fazer o dia inteiro, eu ficava infernizando a vida das pessoas. Isso quando não jogava pedra para os lados, assim, para acertar as casas das pessoas. Olha, era mesmo, cara. Era o saravá mesmo. Então, assim, não se sabe quem foi a pessoa que apedrejou a menina. Não se sabe quem foi. A moral da história é que os evangélicos levaram a culpa porque um irresponsável no jornalista vai para a rádio e fala que as igrejas neopentecostais fazem o seu culto propiciando esse tipo de situação. Né? Eu, olha, não sou um adepto da teologia da prosperidade, não sou um adepto de igrejas neopentecostais, mas eu tenho certeza absoluta que nenhum pastor na face da terra sobe num púlpito e fala: olha, se vê uma pessoa de branco aí matando uma galinha preta, dá uma pedrada em nome de Jesus. Sabe? Se existe, essa criatura tem que ser presa, literalmente. Sabe? Eu sou a primeira a ir lá na igreja dele e botar fogo em nome de Jesus.
Brincadeira, tá? Brincadeira. Senão já vão achar que o Pipe também está incitando o contrário, né? Aí todos que estavam na sinagoga, a partir do versículo 28, ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Isso sim é uma intolerância, né, da parte deles. Não aceitavam de forma alguma que Jesus estava, de alguma forma, dizendo que Deus se importava com o gentio e não apenas com Israel. Aquilo ali foi uma teologia insuportável para eles. Assim como também é uma teologia insuportável você ouvir que Deus é amor, mas Deus não está interessado em matar a fome do mundo. Não é isso. Não é isso. Do contrário, quando você lê as profecias bíblicas, principalmente as profecias que Jesus nos entregou, só tem uma coisa relacionada a esse mundo, que a coisa vai piorar cada vez mais. Hoje eu postei um artigo lá no blog da Descontradizendo, dizendo 6 bilhões. 6 bilhões. Não é coisa do PT, não, gente, é outra coisa. 6 bilhões. Eu não estou falando mal do PT, viu, gente? Foi só uma piadinha, uma brincadeira. Tá? 6 bilhões. Aí eu fui ver, quando eu publiquei isso daí lá no Facebook, fui ver, já está em 7 bilhões a população mundial. 7 bilhões de seres humanos estão sobre a face da Terra hoje. E aí eu estava vendo o artigo anterior, de 6 bilhões, que ia ser até o ano de 2010, se eu não me engano. Não lembro o ano que ia ser lá. Disse que em 100 anos a população mundial, já estamos em 7 bilhões de pessoas na face da Terra. O que isso aqui vai virar, só Deus sabe. Nem Satanás não tem ideia. Ninguém sabe o que vai acontecer com o nosso planeta. Por mim, quanto mais rápido lascar tudo, melhor. Porque quanto mais rápido acabar tudo, mais vantagem para nós que temos fé no mundo por vir. Não estou dizendo que a gente vai piorar a situação. Eu sou um cara que eu estou na rua, se eu chupo uma bala, masco um chiclete, alguma coisa, eu pego o plástico do negócio e jogo no lixo. Certo? Eu sou o cara que joga no lixo. Eu ando quadras com o negócio no bolso até encontrar um latão de lixo e jogar dentro. Então não é porque eu acho que esse mundo vai acabar, vai se lascar, que eu vou piorar a situação. Porque eu não sei se Jesus vai voltar enquanto eu estiver vivo. Então, pelo menos enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer para deixar ele um pouquinho mais limpinho. Mais vivável. Amém? Amém? Mais vivável. Vivível? Pode ser. Pode ser. Você entendeu? Então, comuniquei. Isso é o que importa. Comunicação é isso. Se você entendeu, está comunicado. Então, mais vivável. Então, é isso. Amém? É isso aí. Português pipilense. Acabou. Volmir é a avó. Mas... vocês, né, seus jaguaras. Continuando, a partir do versículo 31, então aqui Jesus trata antes a questão dele e o sofrimento humano, e a questão do evangelho, então. Que o evangelho, então, ele tem esse fim de trabalhar a questão dos gentios. O evangelho não é mais uma exclusividade, o reino de Deus não é uma exclusividade de uma tribo, e agora, sim, realmente, o negócio, Jesus começa a implantar essa ideia de, olha, acordem para a vida, porque Deus vai se revelar também para o mundo gentio, que é o que a gente tem até hoje aí. E outro aspecto, então, que esqueçam esse negócio de que Deus vai matar a fome de todas as viúvas do mundo e que Deus vai curar todas as doenças do planeta Terra. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer muita cura? Vai. Mas não é de todo mundo.
Vai acontecer que muitas vezes o conhecimento, o estudo, o trabalho, o esforço, as oportunidades vão te fazer sair da zona da pobreza, da favela? Vai fazer? Vai. Muita gente aqui não tinha dinheiro nem para vir de ônibus para a igreja. Hoje vem de carro. Hoje vem de carro. Se é graças a um governo, eu não sei. Acredito que foi graças também ao teu trabalho, ao teu esforço, né, no dia a dia aí, mas eu acho que foi Deus que te deu. Graça para você ter o que você tem hoje. Amém? Que ninguém trabalha por você, esqueça isso. Certo? Você que trabalha, você que tem que saber administrar teu dinheiro, né? Certo? Aí Jesus começa então, o texto começa a tratar então um outro aspecto do ministério de Jesus. A partir do versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Agora então Jesus começa a ensinar o povo. Até então ele estava ensinando nas sinagogas e agora então ele vai para o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir." Olha que bênção de texto. A autoridade que está sobre aquele que está diante deles. Alguém que tem o poder de destruir os demônios. De fazê-los deixar de existir. Porque dentro da teologia você sabe que ninguém pode deixar de existir, literalmente. Nem anjos e nem seres humanos. O espírito humano é um decreto da parte de Deus, isso, ele é indestrutível. Nunca deixará de existir. Na revelação bíblica, anjos e demônios, seres humanos santos e seres humanos pecadores, ambos jamais deixarão de existir. A morte não tem o poder de destruir as pessoas. As pessoas permanecerão existindo para sempre. Aí esse demônio olha para Jesus ali, diante dele, reconhece a autoridade que está diante dele e fala isso: você veio nos destruir. Trazer a extinção absoluta sobre eles. Eles atemorizam ali. Eu acho tremendo isso. Eu estou assistindo uma série chamada Vikings. Nossa, é só love, uma benção, viu? Nossa, os vikings eram pessoas tão civilizadas, nossa, que povo civilizado. Não sei que orgulho que a gente tem dos caras falando, os caras são vikings, são vikings. Pô, quando você fala que você é um viking, você está falando que você é um ogro, cara. É mesmo. Ô, raça dos infernos, pelo amor de Deus. Os caras eram faca caveira, matava só de respirar perto. É. E aí eu acho interessante, porque eu vou contar, você lasca se você não assistiu ainda. Tô nem aí. Bom, eu sou fofoqueiro mesmo, eu conto e falo. Spoiler em nome de Jesus, vai lá. Tem uma parte, se você não quer ouvir, faz assim. Tampa o ouvidinho aí. Uma parte que tem um missionário que é escravo deles lá, eles invadem e pegam esse cara e levam esse cara como escravo. E esse cara, então, tem um momento ali que ele vai ser oferecido como sacrifício, porque era um dos ritos do paganismo, o sacrifício humano, e ele é um dos caras que vai ser oferecido como sacrifício humano. E aí, um dos sacerdotes pergunta para ele assim: Você acredita em Thor, Odin, e fadinha, doente, essas coisas tudo? Fumo baseado? Fumo? Não. Tá de boa. Mas a principal pergunta que eu acho interessante que ele faz ali para ele, ele fala assim: você acredita nesse teu Deus aí chamado Jesus Cristo? Eu acho interessante isso. Que os pagãos sabem que Jesus é Deus. E tem crente hoje na internet que não entendeu isso ainda.
Não é interessante? O pagão fala para ele, você tem que negar esse teu Deus, chamado Jesus Cristo. Não há dúvida na mente deles de que aqueles a quem os missionários estavam propagando era Deus, Jesus Cristo. E tem gente que até hoje está na dúvida, não entendeu ainda. E os caras falam, você precisa renunciar a esse teu Deus. Aqueles homens que iam para as arenas serem mortos, não eram porque eles acreditavam que Jesus era um profeta. Eles não eram mortos porque eles acreditavam que Jesus era um grande revolucionário. Eles não eram mortos porque eles acreditavam que Jesus curava, acreditavam que Jesus tinha poder sobre os demônios. Eles eram mortos porque eles confessavam que Jesus Cristo era Deus. E como Deus tinha autoridade sobre tudo e todos. Aleluia. Ninguém tinha mais autoridade do que ele sobre todo o universo. Aleluia. Aí quando eu vi essa parte assim, eu vibrei, falei, nossa. Todo mundo entende. Todo mundo sabe quem ele é. De que não há forma de você apresentar um cristianismo isento dessa verdade, de que Jesus é Deus. E como Deus, então, ele é o criador dos anjos. E como o criador dos anjos, ele é aquele que expulsou 1/3 desses anjos das regiões celestiais, da sua presença, da sua glória. Então é esse que agora vem à terra e está diante daqueles demônios ali, e aqueles demônios sabem quem é aquele que está diante deles, e eles estremecem. E eles falam assim, olha, não nos destrua, porque a gente sabe quem é você. Quantas vezes a gente pega e coloca Jesus abaixo de Satanás? Como se o inferno tivesse mais autoridade do que o nosso Deus. Não é verdade? Onde a gente é intimidado pelo inimigo, pelos demônios. Aí, durante mesmo nessa série, você vê assim os missionários sendo mortos, desarmados, sem reação alguma. Eles são mortos covardemente pelos vikings. E não tem reação nenhuma. São mortos por causa da sua fé. Estão ali. Daí chega até um pouco de sangue nos olhos, né? Porque eu fico imaginando eu numa cena daquela, né? Fico imaginando, nossa Deus, se eu tivesse ali, eu tinha arrepiado esses polacos. Tinha saído na faca com todo mundo ali, né? Fico pensando ali, porque é um pouco revoltante mesmo você ver a covardia acontecendo ali, né? Tem umas horas que tem uns conflitos entre exércitos, né? Daí amém, tá, tudo bem. Espada com espada, né? Faca na caveira, daí tudo bem. Aí ganha quem for mais preparado para a questão, né? Mas algumas coisas ali realmente nos colocam assim, me colocando no lugar deles, né? Pensando comigo, cara, se fosse comigo naquele tempo, né? Como seria isso, né? O preparo desses missionários em estarem dispostos mesmo a darem suas vidas por causa do Evangelho. Então é bem interessante, gente. Vocês querem que eu conte o final também? Eu conto. Né? Não, estou brincando, não terminei ainda, estou assistindo. E não quero que ninguém me conte. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Não é interessante que Jesus chega e fala assim, cale-se, saia. Jesus não faz entrevista com demônios. Jesus não faz entrevista, Jesus não chama na rádio. Escuta o que eu estou falando para vocês. 14 anos de comunidade Gólgota. Nunca caiu ninguém possesso aqui dentro. Das duas, uma. Ou a gente tem uma negociação ali.
Então ele gosta e não atrapalha. Ou das duas, uma. Deus tem ouvido a minha oração desde o início dessa igreja. Que aqui dentro, quem dá show é Jesus. Desde o começo dessa igreja aqui, muitas pessoas oraram comigo e falaram: Senhor Jesus, a gente não aceita manifestação de demônios aqui dentro. A gente sempre ungiu essas portas com óleo, com oração, e falando assim: Satanás, aquele portão para fora, tudo bem. E de fato, lá na calçada, já caiu gente possessa. Ele entendeu literalmente a coisa. Acho que eu vou demarcar um pouquinho mais o território. Pronto, do Guadalupe para lá, do Boqueirão para lá. Jesus não dá entrevista, Jesus ele simplesmente fala: saia, cale a boca, né? Porque o diabo quis dar uma, né, lambeu o chão de Jesus ali para favorecer Jesus. Cale-se e saia. Versículos 38 em diante, diz assim, aí ele vai mostrar uma outra faceta também do ministério. Então, Jesus tinha finalmente o poder sobre os demônios. Nunca antes na história ninguém tinha essa autoridade e nunca houve depois. Eu sempre assistia na quarta-feira um programa que chamava-se Casa Mal Assombrada. Acho que é isso o nome, né, Rose? Você que foi da Quimbanda, Candomblé, você que... Acho que era um nome assim, né? Assombrações, isso. Me borrava depois para dormir, tudo. Dormia com a Cátia abraçado, na Cátia e no Gabriel, assim. Dormia, vem dormir comigo, o pai está com saudade. Eu dormia abraçado, né? Com a luz acesa ainda, em nome de Jesus. Eu assisti esse programa e achava interessante, porque assim, os caras compravam uma casa, chegavam lá, primeiro dia, segundo dia, já descobria que tinha uns troços esquisitos acontecendo na casa. Aí via vultos, troço mexia, lugares saíam do lugar, ou seja, o Satanás morava lá. O diabo morava lá. E aí, assim, eles chamavam de tudo. Chamavam espíritas, chamavam pessoas que tinham a ver com a parapsicologia, chamavam de tudo um pouco. E ninguém conseguia resolver o problema. Os demônios simplesmente não saíam, e sempre era uma frustração no final do programa, porque as pessoas tinham que abandonar a casa, porque os demônios não saíam, não iam embora. E as únicas vezes em que acontecia realmente, de alguma forma, as pessoas não precisarem sair da casa e os demônios irem realmente embora, só aconteciam quando chamavam dois tipos de pessoas. Ou era um padre, ou era um pastor. Coincidentemente, eram aqueles que invocavam a autoridade do Senhor Jesus. E aqueles demônios eram obrigados a saírem de onde eles estavam. Não é legal isso? Ele apavora, né? Uma vez um amigo meu, no tempo da igreja presbiteriana, o Paulinho, ele foi chamado para exorcizar uma menina que estava endemoniada. Mas olha a cena. Era de noite, então, né? Nunca é meio-dia, né? Sempre é de noite. Era de noite, chamaram ele para expulsar. Chegou lá, a casa inteira com todas as luzes desligadas. A pessoa estava dentro de um quarto, tudo desligado, lá no fundo. E não tinha ninguém na casa, só ele. Todo mundo estava lá de fora. Orando, intercedendo. Ele entrou lá. E ele contando para mim aquela história, falei, cara, esse homem é viril, viu? Esse é macho, cara. Esse é macho com um M maiúsculo mesmo. O cara entrou sozinho lá, foi lá no quarto, chegou lá, a mulher falou com aquela voz do Cannibal Corpse e falou,
Eu sei quem você é. E moral da história toda é que ele pegou e expulsou em nome de Jesus aquele demônio. E aquela pessoa foi liberta. Eu não entrava nem com a vacatuça. Se isso acontecer, não me chame. Chame o Brunello. O Brunello gosta de demônio, então você fala com ele. Gosta de pessoa endemoniada, como ele diz, então chame o Brunello. Eu não vou. Amém? Oficialmente, então, eu sou pastor mestre. Expulsar demônio, então, a autoridade está com o Brunello ali. Amém? Oficialmente, então, está dito. Aí, continuando, então, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, ao romper do dia, Tu és o Filho de Deus. Ixi, cortou aqui, gente, a minha impressão. Alguém lê o versículo 41 aí? Aí, ó, moral, hein? Cala a boca, não fale nada. Versículo 42. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar solitário, as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então, novamente aqui, realmente trata a questão de demônios, né? Aparecem muitas pessoas endemoniadas, mas o que é interessante o texto, que o texto liga algumas doenças. A impressão que se tem é que algumas doenças são de cunho espiritual. Denotam atividades espirituais. Eu não estou dizendo que toda a doença é demônio, mas a impressão que se tem aqui é que quando Jesus estava orando por algumas pessoas enfermas, alguns demônios se manifestavam. Ok? Não estou dizendo, então, que toda doença é demônio, mas que nesse caso, quando Jesus estava curando as pessoas, alguns demônios estavam ali. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente tem que ficar esperto quando algum aspecto de doença pode se tornar, então, uma espécie de muleta usada por Satanás para nos afastar de Deus. Fique esperto com esse tipo de coisa. Sabe, quando doença se torna motivo para me afastar da presença de Deus. Mas também o que é interessante olhar para esse texto é que Jesus aqui então demonstra o poder sobre as doenças. E que esse poder também está sobre nós. Equilibrado a isso, obviamente, está uma questão: que Deus não vai curar todo mundo, mas que a igreja detém, no nome de Jesus, a autoridade para curar os doentes. Amém? Então é assim. Como se desenvolve a oportunidade de você orar por pessoas e essas pessoas serem curadas? Quando a gente exerce a oração pelos enfermos. Eu lembro quando eu era solteiro ainda, a gente pegava e ia toda semana no hospital orar pelos enfermos. Muitas pessoas foram curadas. Muitas também não foram, mas muita gente foi curada. Eu acho legal que na quarta-feira a gente ora pelos enfermos, aí às vezes na outra semana já vem uma resposta imediata. Olha, lembro que semana passada vocês oraram por aquela pessoa? A gente, sim, então, foi curada em nome de Jesus. Foi curada. Infelizmente, muitas vezes a gente também ora por pessoas. Lembra aquela pessoa que vocês oraram semana passada? Sim, morreu. Não é para rir, gente, pelo amor de Deus. Humor negro de vocês, hein? Estou falando uma coisa séria aqui. Nem quando eu falo sério, vocês acreditam. Né? Infelizmente, estou falando sério, né? Acontece. Minha tia faleceu há 2 semanas também.
né? Crente e lutou contra o câncer durante muitos anos, mas finalmente está na glória. Aleluia. Amém? Para nós, morrer é lucro. Principalmente quando é o outro, não é a gente, né? Né? Não é que muita gente pensa assim, não é verdade? É. Então, 3 coisas aqui, para a gente encerrar essa noite. Então, que o Evangelho é o Evangelho universal, que Deus não vai resolver o problema do mundo todo, vai resolver, mas não de todos, talvez de uma minoria, mas o Evangelho por si só é a solução da vida. Não para todas as coisas, mas sem sombra de dúvida, alivia a dor, alivia o sofrimento. Amém? Amém? É muito legal quando você está num velório. Legal, não. Porque agora tudo que eu falo tem que ter legenda. Eu estou meio preocupado ultimamente. Então, tudo que eu falo tem que ter legenda. Então, tem que explicar, explicadinho, porque senão já viu. Quando você está num velório, eu estava falando para a minha célula essa semana, que é muito complicado para mim. Para você, você chega lá, você fala assim, meus pêsames, beleza. Agora, eu como pastor, não. Quando eu chego no velório, eu falei, chegou o pastor. Finalmente, a palavra direta vai vir agora aqui. O cara vai dar uma palavra que vai, né, ou vai ressuscitar o cara, ou, sei lá, todo o meu sofrimento vai acabar. Então, eu chego já num velório, já me sentindo oprimido. Assim, cara, lá vai eu, né? Lá vai eu na minha aventura. Mas uma coisa que é verdade, é que se alguém tem alguma coisa a dizer, somos nós. Porque eu fico pensando num ateu chegando num velório. Morreu? Morreu. Acabou, né? Acabou. Vai dizer mais o quê, meu querido? Vai dizer mais o quê? Obviamente que se a fé cristã não é verdadeira, nós também estamos falando só um monte de palavras que não tem o menor sentido. Agora, se o que nós estamos propondo é verdadeiro, que Jesus de fato é Deus, então aquilo que nós dizemos realmente tem uma implicação de eternidade. A segunda coisa é que Jesus tem autoridade sobre todos os demônios. E se ele tem autoridade sobre todos os demônios, e você é detentor dessa autoridade, talvez seja necessário que eu e você nos posicionemos no mundo espiritual como esses detentores dessa autoridade, em nome de Jesus. E que nós não estamos debaixo do jugo de Satanás, mas que nós somos, sim, os atalaias do rei, que tem autoridade sobre os demônios, em nome de Jesus. Por mais bundões que nós sejamos, por mais que a gente tenha um medinho das trevas, apesar de sermos das trevas, por mais que a gente tenha medinho das trevas, a grande verdade é essa, que nós somos detentores dessa autoridade. Sabe, a gente precisa chegar em casa, começar a declarar mesmo no mundo espiritual. Isso não significa que a gente não vai ter lutas na nossa vida, mas muitas vezes alguns agentes que estão agindo na nossa vida são demônios. E eu e você precisamos nos posicionar no mundo espiritual e fazer os demônios se calarem. Colocar literalmente Satanás no lugar dele, que é fora das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O nosso chamado, Jesus não morreu numa cruz para que a gente fosse literalmente endemoniados. Está rindo do quê? Endemoniado significa isso, ninho de demônios. Que é o que muitas vezes a gente é. Não endemoniado no sentido que você vai cair babando aí, ficar igual uma cobrinha se rastejando no chão. Não nesse sentido. Mas no sentido de literalmente
sabe, abraçar o capeta todo dia e não se dá conta disso. E eu não estou falando do teu marido, não. Nem da tua esposa. E a terceira coisa é que, como detentores, então, desse nome que está sobre nós também temos o chamado de orar pelos enfermos. Foi muito legal isso que o Ozzy disse hoje no momento do louvor. Não apenas por essas doenças que o texto está falando, no aspecto físico de orar pelos enfermos, mas, gente, a gente precisa orar pelo nosso país. Precisamos orar pelo nosso país. Precisamos orar por esse mundo, precisamos orar pelas pessoas, precisamos pedir a Deus: Deus, cura, sara a nossa nação, Senhor. Não parece que é um gigante impossível de ser despertado? É tão difícil, a gente olha para esse país, essa corrupção para todo lado. E eu não estou falando de governo, não, estou falando de pessoas mesmo, no dia a dia. Aí. Como o ser humano é corrupto, como a gente é corrupto, desonesto. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. E também te pedimos perdão, Deus, porque talvez a gente não consiga imaginar, Deus, nem medir a dimensão da autoridade que temos em nossas vidas por meio do teu nome. A autoridade sobre o inferno, sobre os demônios. A autoridade, sim, também sobre as doenças. A autoridade do teu evangelho, Deus, que veio para curar, para libertar. Esse evangelho, sim, dos pobres, dos humildes, dos pequenos. O evangelho de para todos os povos, línguas e nações. Deus, revista a tua igreja, Senhor, da consciência de quem ela é, porque a autoridade já está nela. Nós não precisamos que o Senhor nos revista de autoridade, porque nós já fomos revestidos dessa autoridade, no nome de Jesus. Precisamos agora ser revestidos, Deus, de uma consciência de quem somos nesse mundo, Senhor. Da autoridade que está sobre nós, Pai, que muitas vezes nós não fazemos uso, Senhor. Nós muitas vezes queremos resolver as coisas pela força humana. A tua palavra fala, Senhor, não por força nem por violência, mas somente pelo teu Espírito, Senhor. Jesus foi revestido dessa autoridade que vinha do teu Espírito, Senhor, enquanto homem. O homem que tinha todo o poder sobre os demônios, sobre o sofrimento, sobre a dor humana. Jesus, nos ajude, Senhor, a ser esse torniquete, Senhor, no mundo. Nos ajude a ser, Deus, essa cura para o sofrimento humano, Deus, por meio do teu evangelho. Nos ajude a ser essa luz, Deus, que marcha, Deus, em direção, Deus, aos demônios e os expulsa da vida das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, nos ajude a sermos igreja, a sermos o teu reino, porque o teu reino já está sobre a face da terra e somos nós. Para a glória do teu nome e em teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém.